Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Vai lá ter com a formiga, ô preguiçoso, né? Palavra de Deus nos incentivando para a gente olhar este pequeno serzinho que anda por aí, não é? Às vezes incomodando, mas que vida extraordinária, carrega um peso muito maior que o seu e não para. Então, preguiça não é uma coisa boa. Nós temos um desafio aqui, né? Todos os dias a palavra de Deus tem um desafio para a gente. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu estou muito feliz em poder contar com você aqui. Eu sou o pastor Ronaldo de Oliveira, sou pastor aqui também da comunidade adventista do Morumbi. Mando um abraço especial para este povo lindo, querido, maravilhoso. E gostaria de compartilhar com você todos os dias aqui um capítulo novo da Bíblia. Hoje já estamos indo para Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, que parece mais uma carta universal, capítulo 2. E você vai estar comigo hoje e nós vamos aprender juntos uma porção de coisas muito interessantes, muito interessantes. E aqui vai meu abraço para você que está todos os dias às 6 da manhã conosco na TV Novo Tempo. Que experiência gostosa acordar cedo, né? Acordar cedo, arrumar a cama, estudar a palavra e depois sair para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso caminho, né? Tem muita gente que repete isso. Eu apareço em algum lugar e as pessoas vão lá, deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone, e, pastor, acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e ser Jesus para as pessoas. Olha, grave bem isso, ser Jesus para as pessoas. Meu abraço forte então para você da TV, do NT Play também. Ali há vários conteúdos bons, novos, bacanas. Você que está com a gente também no YouTube, é uma família, viu? É uma família muito querida. Eu encontro pessoas aí por onde viajo e sempre, pastor, eu assisto, eu mando o programa para as pessoas, porque lá no YouTube você pode copiar o link e enviar para as pessoas. Por isso é importante você se inscrever no YouTube se você não está inscrito. Nós temos lá 300 e tal mil já inscritos e seguidores. Nós estamos muito felizes. Oxalá cheguemos a 1 milhão logo, né? Cheguemos a 1 milhão logo. Vamos estudando a palavra, um capítulo por dia aqui. E este é um privilégio que a TV Novo Tempo nos dá, não é? Estudarmos juntos. Lógico que não é um estudo profundo, teológico, mas ele é muito interessante. Quero mandar um abraço aqui para Clarice Souza, né? O quão bom é que os irmãos vivam em união. Vamos falar sobre união mesmo hoje aqui. A Iva Machado, sempre um texto bíblico, uma palavra de incentivo também. A Osana Oliveira, a Eneida Fantini. Ó, que beleza, né? Que Jesus seja nosso guia, instrutor, salvador hoje aqui. Que bacana. Também temos aqui a Eliette Catarina Silva, pede orações pela sua mãe. A Deise Ara, sempre psicóloga, está aí com a gente todos os dias. A Mirtes Radzini também está conosco e diz umas coisas bem legais aqui. A Ana Brassoroto também sempre aqui com a gente e nos acompanha nas nossas lives aqui também diárias, né? Faça como essas pessoas, se inscreva no canal e esteja ligada para receber todas as novidades, tá bom? Nós queremos oferecer para você o curso bíblico Ensinos de Jesus, 18 lições. Aqui está um número para você poder fazer o seu pedido e guarde este número para passar para os amigos também. A gente vai para um rápido intervalo, depois voltamos para hoje estudarmos Efésios, ou a carta aos Efésios, capítulo 2. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Você é bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora para estudarmos juntos o capítulo 2 da carta aos Efésios, um capítulo cheio de
lindas mensagens. Nós vimos no capítulo anterior, só para a gente lembrar, nós fomos escolhidos, fomos adotados, Ele nos concedeu a sua graça, a redenção, a remissão pelos pecados, o perdão dos pecados. Ele derramou abundantemente sobre nós a sua graça. Ele revelou, desvendou, verso 9 aqui do primeiro capítulo, convergir, nós vemos convergir nele a unidade, a palavra-chave aqui dessa carta, dessa epístola, e para sermos selados pelo Espírito Santo, fomos feitos herança. Tudo de bom essa carta, né? Nos incentiva, nos anima, e diz que nós somos salvos pelo poder de Deus, Cristo e Espírito Santo. Não é importantíssimo conhecermos esse poder. O capítulo 2, eu dei 2 títulos aqui, até o verso 10, fora do cemitério. Cai fora do cemitério. Vai falar sobre a morte, que estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. Cai fora do cemitério deste mundo, né? E a partir do verso 11 até o final 22, a grande missão de paz, né? Essa missão de Cristo em relação a nós. Ele vai mencionar os gentios e os judeus aqui também. Bom, a importância aqui desse segundo capítulo, né? Todos estávamos perdidos. Ele começa, Ele vos deu vida, estando vós mortos. E ele vai falar sobre que a obra do pecado contra nós estamos mortos. Essa é a primeira parte. A obra do pecado contra nós é que ele nos mata, né? É contra nós. Ele nos deu vida estando mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, falando aqui para os gentios, segundo o curso do mundo. A desobediência, isso daí é desobediência, a vida depravada, nós somos condenados. Então a obra do pecado, a obra do mal é contra nós, Depois aqui a partir do verso 4, e tem uma coisa bacana aqui. Bom, vocês estavam mortos, falando para os gentios e para todos nós, né? Vocês estavam mortos e eu tirei vocês. A obra do pecado é essa, é manter você morto no cemitério. Mas o meu convite é para que você saia do cemitério. Não é cemitério figurado aqui, lógico, né? Então, nós andávamos outrora. Verso 4 começa com... Eu gosto demais desta palavra, mas... E a Bíblia tem uma porção de mas, né? Como diz um gaúcho que eu conheci, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Do que Deus é rico? Em ouro, prata. Ele fala assim, toda prata e ouro são minhas. Então, não faz muita diferença, né? Mas aqui ele diz assim, rico em misericórdia. Então agora nós vamos ver a obra do pecado, ou a obra de Deus por nós. A obra do pecado contra nós vimos aqui. Mas aqui a obra de Deus por nós. Depois nós vamos ver em nós, e vamos ver por meio de nós também. É bem interessante aqui esse capítulo. Mas estavam mortos, mas Deus. Está perdido, mas Deus. Você está no fundo do poço, mas Deus. Mas Deus, essa expressão faz toda a diferença na Bíblia Sagrada. Estou perdido, não tem jeito, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor. Então Ele nos amou, as obras de Deus por nós, Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi assim que Ele nos amou. Pela graça sois salvos. Anote esse verso 5. E aqui vai aparecer uns versos mais lindos, ou versos mais lindos, 8 e 9 também. Então, pela graça sois salvos. Eu não sou bom para ser salvo. Eu já falei isso aqui. Eu sou salvo para ser bom. Essa é a matemática, vamos dizer assim, bíblica. Essa é a linha da palavra de Deus. Primeiro eu sou salvo. Aí então a obra se faz em mim. Então, a obra do pecado contra nós é contra nós. A obra de Deus
por nós, seu grande amor. Jesus morreu na cruz. Isso foi de graça, para que você e eu aceitássemos e vivêssemos também assim. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Bom, daí continua, né? Nos deu a vida, vivificou. Aqui diz que nos fez assentar nos lugares celestiais, nos exaltou. E o verso 7 diz que ele nos guarda, não é? Sua suprema riqueza, riqueza da graça, na bondade para conosco. Então, a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí vem um versinho que eu acho lindo demais, 8, o 9 também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou fazer alguma coisa para me salvar? Eu não consigo, porque é um dom de Deus. Eu não tenho isso em mim, não está inerente em mim, não brota em mim, não. O que brota em mim é essa questão do pecado. Estamos aí no cemitério, mortos, mas Deus, pela riqueza da sua misericórdia, deu Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha, a gente tem um problema muito sério em achar que a gente faz a salvação e Deus fica feliz. Olha, que bom aquele filho, ele é tão direitinho, né? Tão justinho. Ai, que lindinho, vou salvá-lo. Não existe isso. Não existe. Deus já me salvou. Por isso que a palavra predestinado tem que ser bem entendida. Ele já me salvou. Estou salvo. Agora, eu aceito ou não. O remédio para a cura está aí, está à disposição. Vou tomá-lo ou não. Vou aceitá-lo ou não. Vou crer nele ou não. Então, a partir aqui desses versos, né? A obra de Deus em nós, nós não somos salvos pelas obras. O verso 10 é bem interessante. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aqui, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Criados, o verso diz assim, criados em Cristo. O que é criados em Cristo? Fomos salvos em Cristo. A graça entrou em nosso coração. E aí é para as boas obras. Depois de salvo, então tem as boas obras. É a maneira, né, de reconhecer essa graça maravilhosa. Eu sou bom porque a graça entrou em meu coração. Eu não sou bom por mim mesmo e não vou ser salvo pelas obras que eu faço. Então, as obras, vimos aqui, as obras do pecado contra nós, essas obras do pecado são contra nós. Estamos mortos, mas as obras de Deus por nós, Ele nos salvou através de Cristo Jesus, sua graça. E aqui depois nós encontramos a obra de Deus em nós. Eu sou salvo, sou criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu sou salvo e ando nas boas obras. Essa é a grande tensão aí. É a grande tensão. Que nós aqui, eu sou adventista, sétimo dia, você sabe, não é? E podemos até ser vistos como aqueles que são salvos pelas obras, mas eu não. E a igreja também não crê assim. Alguns podem crer, como em qualquer denominação. Infelizmente, que eu serei salvo por aquilo que eu faço. Aqui diz, não. Esta obra de Deus em nós, Ele salva e então tem as boas obras. E aí no finalzinho, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por meio de nós vamos andar nas boas obras. Aí vem então a grande missão da paz. Olha que coisa boa que Ele faz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salva. E aqui ele vai falar bastante sobre o gentio e o judeu. Né? Sabe, a igreja de Éfeso, como outras, tinha gentios, tinha judeus, né? Pessoas de diversas nacionalidades ali, crenças também. Por isso que a unidade é importante. Aqui ele diz assim, que vós gentios, né, chamados incircuncisão, porque não eram circuncidados,
por aqueles que se intitulavam circuncisos. Então, os judeus olhavam para vocês e diziam assim: vocês não são iguais a gente. É bem triste isso, né? Quando a gente se acha superior, a gente não ensina e nem aprende. Se eu me acho superior em relação a alguém, eu não aprendo nada dessa pessoa. Essa pessoa tem para me ensinar. Esse iletrado. O que essa pessoa que não tem nem faculdade vai me dizer? Então, aqui nós entendemos que o judeu olhava: eu sou circuncidado, você não é, então eu já sou superior. Mas ele diz assim: vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que eram circuncidados, naquele tempo estáveis sem Cristo, verso 12. Então, aqui vem esta visão. Vocês não estavam com Cristo. Vocês não conheciam. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Então, vocês estavam sem Cristo, sem cidadania, não eram judeus, sem aliança, e ainda o verso 12, que é bem forte, hein? Sem esperança e sem Deus no mundo. Então, tudo bem, vocês gentios estavam perdidos, como nós. Olha a palavrinha mas aqui de novo. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só, intimidade. Vocês foram aproximados. Entre judeu, agora não tem mais judeu nem gentil. Porque Ele é a nossa paz. Essa é a missão de paz, a grande missão de paz. Cristo veio trazer essa unificação, essa unidade. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, mas agora em Cristo. Lá no capítulo 2 começa assim: vocês estavam mortos, mas Deus. Sempre é uma porta de saída. Olha, tenha certeza absoluta que no emaranhado da sua vida existe uma porta de saída. Sim, existe essa porta de saída. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um. Judeus e gentios, não tem separação. Tem muita gente, muitas denominações que gostam de trazer elementos judaicos para o cristianismo. Eu acho interessante, é bonito e tal, mas é desnecessário. Porque agora ele diz aqui, olha, vejam bem, e tendo derribado o verso 14, ele derribou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Você pode entender de duas maneiras: da inimizade entre Deus e o ser humano, ou, aliás, do ser humano contra Deus, não é? Esse é o jeito certo de falar, e da inimizade entre gentios e judeus. E derrubou, aboliu na sua carne, olha que interessante, as leis, tá certo? Fala de lei, fala. Aboliu na sua carne de quem? De Cristo, porque Ele morreu. Aboliu, e também do gentil e do judeu, a lei dos mandamentos na forma de que formas aqui? De ordenança. Que ordenação é essa aqui? Essa expressão ela indica os cerimoniais que indicavam a morte de Cristo. O cordeiro não tinha significado, ou não teria significado, se Cristo não tivesse vindo. Então, assim, ele aboliu mesmo a lei. Eu creio que aboliu. Alguns se esforçam muito para provar que Deus aboliu a lei. Como Deus vai abolir a lei dos 10 mandamentos? Me diga só. Porque agora não precisa mais se preocupar em não matar, não tomar o nome de Deus em vão. E muitos fazem isso, muitos teólogos fazem isso, tirando a lei dos 10 mandamentos, só por causa do sábado. E tem que bater em cima disso. Meu querido, não é dessa lei que a Bíblia fala aqui. A Bíblia fala da lei que os judeus cumpriam e que apontava para Jesus. É essa lei que eles queriam manter aqui. Ele diz, não. Gentios e judeus agora são só. A parede foi derrubada. Esta lei das ordenanças, ela caiu. E ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Então,
unidade. E agora ele vai para a unidade, que vai falar mais sobre a unidade. Uma só nação, verso 19, a unificação, a partir do verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Não precisa ser judeu para ser salvo. Basta crer em Deus. A graça de Cristo Jesus está sobre nós. E vai terminando aqui, que ele era a pedra angular, somos edificados, Uma só nação, uma só família, um só templo. Não é o templo. Não é o templo dos judeus, mas fomos edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. É o show do Espírito Santo aqui em todos os lugares. Que Deus abençoe você. Que possamos viver nessa unidade, Não há barreiras. Nós somos escolhidos por Deus para a salvação, todos. E temos que tomar a decisão. Vamos orar? Pai bondoso, dá-nos discernimento, Pai. Nós não estamos mais mortos, não precisamos ficar mais no cemitério da vida. O Senhor, pela misericórdia maravilhosa, ou pelas tuas misericórdias, nos salvou, tua graça. Em Cristo nós temos então o caminho para seguirmos de vida abundante. Que o Senhor nos dê esta vida, que não carreguemos um peso desnecessariamente. E que depois temos nossos fardos aos pés da cruz por Jesus. Amém. A programação segue, eu fico por aqui. Até amanhã com mais um capítulo. O escritor Stephen Cole compartilhou uma história muito interessante. Ele conta que alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você havia notado." Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: "Que milagre da graça!" O pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça." Daí o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem?" O pastor respondeu: "É claro, a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" indagou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. A graça que me levou a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão." Esta história mostra que não importa quão bons nos achamos aos nossos próprios olhos, nossas boas ações ou nosso comportamento não pode nos salvar do pecado que habita em nós. É por isso que no 2º capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo declara: "Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie." A palavra graça no grego é charis. Seu significado principal é favor imerecido. Ou seja, a Bíblia deixa claro que a salvação é um presente que recebemos apesar de não merecermos. Se houver mérito em nós para merecermos a salvação, então poderia haver espaço para o orgulho. Porém, como não podemos nos salvar e nem há qualquer merecimento em nossa vida, Deus nos oferece gratuitamente a salvação, para que reconheçamos que somos salvos por causa dele, por meio dele e para ele.